Galera, boa noite. Olha eu aqui de novo, vocês não vão acreditar. Eu fiz uma live hoje mais cedo sobre Lucas 22, 31 e 32. Porém, gente, vocês não vão acreditar. Eu postei a live, mas ela ficou sem som. Eu fiquei até esperando um tempo, ver se o som ia voltar, mas não voltou. Então eu vou falar a mesma coisa que eu falei na live de à tarde. Pra eu deixar salva, né? Porque não adianta. Eu fiz a live e ficou mudo. Então, tô fazendo essa pra deixar salvo. Quem já assistiu comigo ao vivo, eu creio que deu tudo certinho. Mas quem aperta no feed pra assistir, está mudo. Então, por isso que eu vou falar de novo, tá? Em nome de Jesus, que o Senhor traga, como se diz, as mesmas revelações daquela hora. Porque, infelizmente, a gente ficou mudo, eu não entendi. Na verdade, eu atualizei o meu telefone e fiz aquela forma de desfocar atrás. Vocês podem reparar que a primeira live ficou desfocada. Porém, não ficou com som. Deve ter sido algum pau, né, que deu no telefone. Então, eu vou falar tudo de novo. E que, em nome de Jesus, que o Espírito Santo me conduza a falar as mesmas coisas, né? Ou que seja necessário para este momento. Então, Lucas 22, 31 e 32 está falando o seguinte. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Isso quem está falando é Jesus para Pedro, num contexto que Pedro já estava com ele há 3 anos. Pedro já vivia com o Senhor. E foi naquele momento ali da última ceia, de quando Jesus iria ser crucificado. E Jesus falou para Pedro sobre as intenções de Satanás a respeito dele e dos discípulos. E, gente, o que acontece nas nossas vidas não é diferente. Aqui nós vemos uma pessoa, que é Pedro, que estava tentando buscar o Senhor, né? Estava aí no caminho de buscar o Senhor. E ele... Gente, eu tô repetindo essa live pra quem tá entrando, porque a minha live anterior ficou muda, tá? Então eu tô falando tudo de novo da primeira live. Então quem já ouviu, vai ouvir de novo. Porque infelizmente ficou mudo, tá? Então, gente, o que fala quando o Senhor fala de peneirar? Quando fala que Satanás queria peneirar Pedro, é um esmagamento mesmo, uma pressão, beijo, amor, porque ficou mudo, é triste. Mas eu vou falar de novo, tá? Em nome de Jesus, vai dar certo essa. Quando a gente fala de peneirar, eu não vou dar muita ideia pros comentários, não, pra mim não me perder aqui, tá, gente? Quando fala assim, que o Satanás queria peneirar Pedro, o esmagamento, a respeito de esmagar Pedro, de peneirar, amassar, pressionar, colocar no fogo. Porque, gente, o inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir. Ele quer nos destruir, mas ele só tenta contra as nossas vidas com a permissão do Senhor. Então, é o que está escrito neste versículo. Esse capítulo é um capítulo que tem muita riqueza de detalhes. Por isso eu quero falar para vocês só desse versículo. Só que esse versículo vocês vão ver o tanto de coisa que o Senhor vai falar aos nossos corações, tá? Então, primeira coisa, gente, que a gente tem que entender aqui. O inimigo quer nos esmagar, ele quer nos destruir. Principalmente as pessoas que estão tentando buscar o Senhor. O inimigo quer nos destruir, tá? O inimigo das nossas almas não está satisfeito com a nossa busca em Deus. E a intenção dele é nos esmagar mesmo. Mas para isso, para ele fazer qualquer coisa conosco, para nos colocar à prova, ele vai pedir permissão ao Senhor. Lembrando que aqui, gente, sobre essa prova, sobre esse deserto que eu tô falando, sobre esse esmagamento, não tem a ver com aquele sofrimento que a gente tem, aquele esmagamento, vamos dizer assim, aquela consequência dos nossos pecados que nos causam dor. Isso é diferente. Eu tô falando de quando estamos buscando ao Senhor, igual que Pedro estava, e o inimigo quer nos esmagar e Deus permite para nos provar.
tá? É diferente de quando a gente tá sofrendo por consequência de escolhas erradas e de pecado. Então, primeira coisa que fica claro aqui é que o inimigo pede permissão ao Senhor. Por aí a gente vê a soberania de Deus. O Senhor, ele tá muito acima do inimigo das nossas almas, muito acima. Então não existe aí um confronto entre Deus e inimigo e Satanás, não existe. Por quê? Deus está num nível muito acima do nosso inimigo, tá? Claro que o nosso inimigo também tem poderes, mas Deus tem infinitamente mais, Deus é poderoso, é soberano, tanto é que foi Deus que criou os anjos, inclusive Lúcifer, né? Que infelizmente caiu e está nessa situação que ele está hoje, e mais alguns anjos também. Então, segunda coisa que ficou para mim muito marcante nesse versículo é que, primeiro, o inimigo pede permissão, em seguida, Jesus falando, olha, mas eu orei por ti, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, o que aconteceu? A permissão foi concedida, porque aqui Jesus não falou assim, eu orei para que isso não acontecesse. Não, Jesus falou assim, eu só orei para que você não perdesse a sua fé, mas eu permiti, a provação, a prensa, o esmagamento, a peneira vai acontecer, mas eu orei para que você não perca a sua fé. Ou seja, o Senhor, ele entende, e nós também precisamos entender que quando nós estamos em situações de pressão, são os momentos que nós nos aproximamos do Senhor. Então o Senhor, na verdade, ele tem interesse em nós, mas ele sabe que nós precisamos de passar por vários processos nas nossas vidas, que vai trazer dor, vai trazer sofrimento, mas vai nos lapidar, vai nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Então, por isso que o Senhor muitas das vezes não nos livra de passar por situações difíceis. O que acontece? Muitas das vezes a gente acha que depois de a gente se converter não vai acontecer coisas ruins na nossa vida, a gente não vai passar por prova, não vai passar por deserto. Muito pelo contrário. De um lado tem um inimigo tentando nos esmagar o tempo todo, fazer com que nós, lutando para que a gente desista de Jesus, desista da nossa fé, que a gente fica pessoas céticas. Por outro lado, o inimigo por outro lado, o Senhor usando dessa situação para nos lapidar. Deu para entender até aqui, gente? E depois, olha o que acontece. Então, Jesus, ele não estava preocupado exatamente se Pedro ia sofrer ou passar pela peneira de Satanás, pela prova de fogo aí, pelo deserto. Jesus só orou para Pedro aguentar. E o Senhor Jesus, ele também ora por nós, para que a gente não perca a nossa fé, independente do que nós vamos passar. E no final, gente, que é o mais impactante para mim, falar para vocês, que é a respeito da conversão de Pedro. Se Pedro, que é Pedro, viveu 3 anos com Deus, e ainda nesse tardar aí, desse findar, desses 3 anos, quase no momento aí da crucificação de Jesus, Jesus falou para Pedro que ele ainda não era convertido, quanto mais nós. Nós temos que ficar muito atentos em relação à nossa vida espiritual, a nossa conversão, porque às vezes a gente se acha que é alguma coisa, a gente se acha que a gente é crente, que a gente é o bambambam da coisa, e não necessariamente, tá? Não necessariamente. Nós temos que nos avaliar e pedir ao Senhor para que Ele nos converta cada vez mais. Que se Pedro, que viu Jesus de carne e osso, ainda não estava convertido, quanto mais nós. Aí ele fala, olha, e tu, quando converteres, ajude os seus irmãos, fortaleça os seus irmãos. Ou seja, esta prova que Pedro iria passar, que o Senhor permitiu, que foi o Satanás que pediu, né? Iria levar Pedro a se converter totalmente. Olha que coisa, gente. Então essas provas que a gente passa é justamente para que a nossa conversão seja completa. Muitas das vezes é o que eu falei para vocês, a gente não entende o agir do Senhor, mas tudo coopera para o nosso bem. Igual aqui, a gente às vezes tem uma visão errada de nós mesmos, acha que nós estamos 100% bem, nossa, eu tô certinho, mas às vezes a gente nem convertido tá ainda. Então, olha, o Senhor permitiu, e no fim desta prova, e no fim de tudo, Pedro seria
iria ser convertido totalmente e ainda iria ajudar o seu irmão. Então é isso que o Senhor espera de nós. É por isso que o Senhor permite com que nós passamos por essas situações de fogo, de deserto, de prensa, de situações difíceis na nossa vida, tá? Então, gente, vamos lá. Você tem mais alguma coisa que eu não falei? Ah, tá. E eu quero falar pra vocês, gente, sobre essa peneira, duas estratégias que eu tô vendo muito o inimigo usar nas nossas vidas neste tempo. Eu já vivi isso na pele, as duas situações. E eu vejo pessoas relatando, né? Vem conversar comigo e me relatam a mesma situação, que estão vivendo na mesma situação. Nossa, tá acontecendo isso comigo. Quando eu penso em muitas pessoas repetindo a mesma coisa, eu falei, gente, é uma estratégia do inimigo. E eu quero falar pra vocês aqui, pra vocês ficarem atentos a partir de hoje, a partir do momento que vocês ouvirem, né, essa live, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai trazer revelação ao coração de vocês. Mesmo se eu não estiver sendo claro, eu sei que o Espírito Santo vai falar alguma coisa com vocês, tá? Uma dessas estratégias, eu vou falar de duas, eu vou falar da primeira, mas uma estratégia muito forte, que eu vejo as pessoas passando por elas, que eu tô entendendo que é uma peneira de Satanás, com a intenção de nos esmagar, mas o Senhor tá permitindo pra a gente se aproximar dele, gente, esse cansaço, essa fadiga diária, que tá vindo por causa de quê? Por causa dessa correria que a gente tá nela. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas os dias, eles estão sendo maus. Os dias, eles estão pesados. Eu não sei se está acontecendo com vocês, mas por vezes eu me pego assim, dia após dia, naquele cansaço, naquela fadiga, naquele desespero de produzir, de trazer coisas novas o tempo todo, tanto no meu trabalho quanto em todas as áreas da minha vida. A gente anda com pressa, a gente fica ansioso, querendo que as coisas aconteçam rápido. Nisso a gente cansa. O que que eu vejo o inimigo pressionando a gente pra gente ficar cansado? Porque quando a gente tá cansado, gente, não adianta. Nós somos pessoas diferentes quando nós estamos cansados, quando nós estamos 100% descansadas. Quando a gente tá cansado, a nossa reação é muito diferente na nossa rotina, com as pessoas, com nós mesmos, nossas palavras, nossos pensamentos. É totalmente diferente quando a gente tá tranquilo, vivendo uma vida em paz, vivendo uma vida relax. É muito diferente de quando a gente tá nessa correria, nessa fadiga, nesse cansaço, tá? Então, esse negócio de a gente andar fadigado com tudo, a gente fica disperso com tudo que tá acontecendo na nossa volta. A gente fica muito disperso. A gente não fica atento, às vezes, com o que Deus tá fazendo em nossas vidas diariamente. A gente não se atenta para as pessoas, para a dor do nosso próximo. A gente nem observa ali se aquela pessoa tá precisando da gente para alguma coisa. A gente só passa, quer, como se diz, quer terminar aquele dia naquela corrida de rato rápido pra gente, como se diz, dormir e depois acordar, e a mesma coisa, aquele ciclo. Então eu vejo que uma das peneiras do inimigo, que o inimigo tem usado para distrair as pessoas, os filhos de Deus, distrair a gente do nosso propósito, é isso, trazer essa fadiga, a ponto da gente ficar cansado, a ponto da gente ser escravo da nossa vida, da nossa rotina, e não fazer nada para Deus e nem observar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Gente, tantos milagres que a gente vive diariamente e a gente sequer não tá nem aí. Por quê? Porque a gente só pensa em coisas enormes, em coisas grandiosas. A gente acordar, eu tá aqui hoje, a gente ter vivido esse dia inteiro em paz, com saúde, já é um milagre. Só da gente ter o fôlego de vida é um milagre da vida. Isso a gente não observa quando a gente tá com pressa, quando a gente tá cansado. Então, uma das peneiras que eu vejo é isso. E fora que, gente, quando a gente vive uma vida desta forma, eu não sei se vocês percebem, assim, mas todo dia, quando a gente cai nesse ciclo de muito tempo dessa forma, parece que todo dia a gente tá tentando vencer um peso que tá nas nossas costas. Até uma depressão. Hoje em dia, a depressão, gente, é muito comum. Antigamente, poucas pessoas tinham problemas de depressão, problema de, não sei, nessa área aí psicológica. Hoje em dia parece que todos os dias a gente tem que vencer a depressão. Quando a gente tá fadigado, a gente tá cansado. Quanto mais cansado a gente fica, menos a gente rende e menos a gente fica satisfeito com a nossa vida. A gente fica muito insatisfeito com a nossa vida, porque a gente não tá rendendo o necessário e nunca vai ser bom, porque sempre cobram muito da gente, a gente se cobra. Então a primeira peneira
essa peneira do cansaço. Fica muito ligado nisso. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai, todo mundo que está ouvindo, o Senhor vai dar discernimento a partir de hoje, durante o dia, quando vocês estiverem passando por essa peneira, porque o Senhor quer que sejamos aprovados em tudo que Ele nos coloca. Ele quer que sejamos aprovados, tá? Então, quando você está cansado, você não processa as coisas direito. Nosso cérebro não processa as coisas direito. Uma resposta que você daria, às vezes com uma educação para alguém, você não consegue dar se você tá cansado, fadigado. Então, o que que eu acho que a gente deve fazer? O que que eu tenho feito quando eu percebo que eu tô assim? E a gente cai assim, gente, muito rápido. Quando a gente assusta, a gente já tá desse jeito. A primeira coisa, a gente tem que descansar. A gente tem que entender que a gente precisa descansar. Mas, de repente, você tá no momento do seu trabalho que você não consegue parar para descansar. Às vezes, vamos supor que você se ligou que você tá sobrecarregado, você já não tá no seu estado normal, você não tá tratando as pessoas bem, tá reclamando, tá sendo uma pessoa, pessoa que só reclama, que murmura. Às vezes a gente percebe isso, a gente não tem aquele tempo, não, vou descansar agora, às vezes você não consegue. Então, o que a gente tem que fazer? Entender que a gente precisa descansar quando der. Silêncio, adoração. A gente não pode, gente, ficar reclamando da vida. Porque quando a gente começa a reclamar, murmurar, a gente pega contra o Senhor. E quando a gente trata as pessoas, às vezes, mal, por causa de um problema nosso interno, nós estamos pecando contra aquelas pessoas. Na verdade, pecando contra Deus. Então, nesse momento aí, a gente já é desaprovado na prova. A gente já é desaprovado. E o que acontece quando a gente vai fazer uma prova de faculdade, faz o semestre lá e a gente é desaprovado? A gente tem que fazer tudo de novo. Então, hora ou outra, a gente tá sempre caindo nas mesmas provações. O Senhor tá permitindo que o inimigo traga situações para nos desestabilizar sempre nas mesmas áreas. Por quê? No final, a gente tá perdendo. A gente tá reclamando, a gente não sabe ficar em silêncio, a gente não tem a condição de filtrar os nossos pensamentos. Às vezes você não consegue adorar o Senhor, a gente precisa adorar o Senhor a todo momento. Às vezes você não consegue, mas só de você ficar em silêncio já é o suficiente. Para de ficar levando problema para as pessoas. Problema que só Deus vai resolver. Tem problema que às vezes você vai falar e tipo, a pessoa vai te ouvir e falar assim, ah, tá, ok. Mas e aí? A pessoa não vai poder te ajudar. Então, quando a gente está nessa situação, qualquer coisa pequena vira uma coisa grande. Então, fiquem ligados toda vez que vocês estiverem cansados. Muitas coisas vão acontecer à sua volta para te desestabilizar mais ainda. Outra coisa que eu quero falar para vocês nessa live, juntamente com o cansaço, eu tenho reparado isso. Aí você tá nessa pilha, você tá nesse contexto de vida, você não consegue enxergar nada, você só reclama. O que o Satanás vem com outra peneira junto? Mas pra quê? Pra acabar com a gente, pra nos esmagar. Ele já vem com situações que você fica sabendo que você não gosta. Vem com a dor, o gatilho da dor, junto com o cansaço, gente. É praticamente assim, fatal pra quase todos os crentes. Todas as pessoas que creem em Jesus, os cristãos. Porque você já tá cansado. Aí, de repente, você descobre uma coisa que te fere. Você fica sabendo de alguma coisa que te causa dor. Ou acontece alguma coisa na sua vida que te causa dor também. Naquele momento ali que você já tá cansado. Então, qual que é a nossa tendência, gente? A nossa tendência é reclamar, murmurar, se colocar de vítima. Ainda mais quando é situação de dor. A gente tem essa mania de nos colocar de vítima. Mas por quê, gente? Porque a gente fica muito distraído. A gente fica distraído. Porque se a gente estiver ligado no espírito, na hora a gente vai entender, opa, o que tá acontecendo? Por que isso tá desse jeito? O que o Senhor espera de mim nessa situação? Qual a reação que eu tenho que ter? O Senhor não quer que a gente fique reclamando, murmurando. O Senhor quer que a gente glorifique o nome dele em todas as coisas que a gente fizer. Então, se eu reclamo com alguém, se eu falo mal dos outros, se eu trato os outros mal, eu não tô sendo o que o Senhor espera que eu seja. E a nossa tendência também, de quando tá cansado, acontece situações assim, que nos causam dor, sofrimento, a nossa tendência é desistir. Eu não sei se vocês já ficaram num cansaço extremo e depois voltaram ao normal, e nesse contexto todo de dor também, que vocês pensam assim, gente, como é que eu fui pensar nisso naquele momento? Mas parece que a gente entra numa outra realidade. É uma coisa muito profunda, eu não sei se vocês já viveram isso, mas se vocês não viveram, fiquem atentos à vida de vocês, porque uma hora ou outra isso pode acontecer, e quando acontecer, que sejamos aprovados e que saiamos convertidos, assim como Jesus falou para Pedro.
Então, pode observar, gente, quando você tá muito cansado, vai acontecer situações para te deixar pior, situação que vai te causar dor, para deixar você mais no chão ainda. Mais no chão. Porque quando você tá bem, dificilmente uma coisa te desestabiliza, mas te enche de atividades, às vezes enchendo de coisas para fazer. Aí vem uma situação, às vezes pequena, ou até uma situação grande, que você, num dia normal, receberia de uma forma ok. Se você já tá cansado, sobrecarregado, aquele ali é o fim do mundo para você. Então, gente, até por isso, muitas vezes as pessoas pensam em tirar suas próprias vidas. É um contexto muito profundo, eu tô falando para vocês, mas que em nome de Jesus, o Senhor trouxe essa palavra para as nossas vidas, justamente porque Ele quer revelar para nós como que o inimigo trabalha, como que as coisas acontecem, pra gente ficar atento, pra gente não se perder. E todo dia que a gente acorda é uma oportunidade de a gente glorificar o Senhor, independente da situação que estamos passando, ou que venhamos a passar, ou das notícias que cheguem a nós. Por quê? Porque o Senhor, é Ele que traz a paz que excede todo entendimento. Então, o Senhor nos prometeu uma paz que é diferente da paz que o mundo dá. Então, se nós temos Cristo nas nossas vidas, situações não podem nos abalar a ponto de nos destruir. Então, quando a gente percebe que a gente está passando por situações, nós caímos destruídos, tem alguma coisa de errado com a gente. É claro que a gente pode oscilar. É normal, nós somos seres humanos. Mas ficar no pó toda vez não tá normal. É porque nós estamos distraídos. Nós não estamos entendendo o mundo espiritual. Gente, o mundo espiritual, ele não para. O inimigo, ele não para. A intenção dele é acabar com a gente. Vocês podem ver, gente, uma coisa simples. Uma coisa simples. Se eu não tivesse gravando essa live de novo, muita gente não ia escutar o que eu falei na primeira live, que é a mesma coisa. Eu simplesmente gravei a live, ficou na hora, tava normal. Eu postei, ficou tudo mudo, ninguém escutou nada. Ou seja, é também uma batalha espiritual. Então a gente tem que ficar ligado nas coisas, sabe? Pra gente não ficar caindo nessas mesmas situações. Porque quando o Senhor permite com que Satanás venha e nos penere, a gente cai na mesma situação de reclamação, nesse ciclo vicioso, de murmuração, de reclamação, de vitimismo, de falar que não aguenta e não confiar no Senhor, não adorar o Senhor, não, como se diz, ficar com a alma calma e tranquila, nós estamos sendo desaprovados por Deus. Então, assim, eu não quero ficar, não sei vocês, mas eu não quero ficar minha vida inteira sempre caindo nas mesmas provações. Eu não quero. A gente tem que querer vencer uma prova, beleza, que venha outra, mas que seja diferente pra gente evoluir. Não dá pra gente ficar sempre no mesmo ciclo, caindo nas mesmas coisas. Então, quando a gente passa por essas coisas e reclamamos, temos uma postura que não agrada o Senhor, nós estamos sendo reprovados. Nós estamos mostrando que a nossa conversão ainda não foi completa. Mas o Senhor fala que através desse versículo que eu li, fala para Pedro, quando converteres. Ou seja, essas situações vai nos levar sim à conversão. Por mais que a gente não goste, porque dói, mas o Senhor, Ele usa disso. O Senhor, Ele usa de estratégias do inimigo para nos aproximar dele. É por isso que o Senhor permite. Porque o Senhor nos ama, Ele tem pensamentos bons sobre nós. E a gente precisa confiar no Senhor. Mas a gente também tem que ter uma postura correta perante Ele. Por quê? Senão a gente sempre vai cair na mesma situação. Entendeu? Então hoje nós temos esse contexto. De um lado, o Senhor permitindo a prova para que sejamos convertidos 100%. Do outro lado, o inimigo das nossas almas tentando nos esmagar e acabar conosco, tentando fazer com que ficamos cada vez mais céticos, mais duvidantes da palavra de Deus, mais desanimados com a vida, quieto, calado, sem pregar a palavra do Senhor. Eu sei que todo mundo que vai assistir essa live vai entender o que eu tô falando, porque é muito complicado, gente. O inimigo, ele não está brincando, é o que eu falei pra vocês. Todo dia, praticamente, a gente acorda tendo que vencer angústia, depressão, sentimento contrário. Não tá normal. Não tá normal. Então, assim, qual resposta você tá dando pra Deus? Diante dessa peneira aí, desse esmagamento que o próprio Deus permite com que passamos. Você tá se convertendo?
Ou você está caindo sempre nas mesmas áreas e precisando que as provas sejam aplicadas novamente nas mesmas áreas. Então, que em nome de Jesus, gente, que em nome de Jesus, essa palavra entre no coração de vocês de forma clara. Eu vou orar por vocês agora, para finalizar. E eu vou deixar essa live salva. Eu creio que em nome de Jesus essa vai dar certinho. E não se percam, tá? Não se percam disso. Fiquem muito atentos, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Deixa a gente distraído, mas não se distrai em nome de Jesus. Que os seus olhos espirituais sejam abertos a partir de agora, em relação a isso que eu tô falando, em relação ao mundo espiritual no geral, que você não menospreze os milagres diários que você vive todos os dias, que eu vivo também. Que em nome de Jesus o Senhor te abençoe. Abra a tua mente, porque é o Senhor que muda mentalidades antigas, de anos. O Senhor é que muda. O Senhor é que entra nos nossos corações e nos dá clareza do que Ele quer para as nossas vidas. E nos mostra também onde estamos sendo reprovados. É o Senhor que faz isso tudo. Então que a partir de hoje seus olhos fiquem atentos e você possa discernir. Em nome de Jesus, que você possa discernir durante o seu dia o que está acontecendo. O que está acontecendo ali, se você está passando por uma prova, passando por uma luta, mas que você possa ter os olhos fixos entendendo que tudo o Senhor, Ele faz com o objetivo de nos aproximar dEle, de nos converter cada vez mais, que a gente não fique se achando que a gente está super convertido, super crentes. Isso não existe, isso chama-se religiosidade. Nós todos precisamos do Senhor. Nós não estamos prontos, porque se tivesse prontos, nós já estávamos morando com o Senhor no céu. Então, se estamos nessa terra, nós estamos em constante evolução. O Felipe Freud está aí. Deus te abençoe. Algumas pessoas entraram. Eu já vou finalizar, nós vamos só orar. E eu vou deixar essa live salva para vocês. E que Deus abençoe muito você e toda a sua casa, tá? Vamos orar então. Se ligue aí em pensamento comigo para orarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, tá? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Deus, eu coloco a vida de todas as pessoas que estão assistindo. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoe essas pessoas, abençoe os familiares, abençoe a casa, Pai. E Deus, que a partir de hoje, essas pessoas tenham uma visão diferenciada, Pai, sobre esse versículo, sobre esse texto, Pai, sobre a vida. Deus, é o Senhor que entra nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito e muda tudo de lugar, Pai. Então, em nome de Jesus, abra a visão espiritual de todos os que estão assistindo. Deus, que eles fiquem atentos, Pai, à rotina, ao dia a dia, que eles não fiquem presos, Senhor, a tanta correria, presos na ansiedade, presos na depressão, Pai. Eu repreendo agora toda depressão, Pai, em nome de Jesus. Todo o espírito daquela pressa, aquele desespero para fazer tudo rápido. Toda ansiedade, Pai, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, que a partir de hoje nós possamos viver uma vida que seja de acordo com a Tua vontade. E que todas as provas, Deus, tudo que Satanás venha contra nós para tentar nos esmagar, nós não vamos ter a fé desfalecida, nós vamos glorificar o Senhor em todas as situações, Pai. E nós vamos crer que o Senhor faz o melhor para nós, Deus, e que nós vamos sair convertidos, Pai, para podermos ajudar outras pessoas. Deus, cumpra o Teu propósito sobre a vida de cada um que está ouvindo. Cumpra o Teu propósito sobre a família, Deus, sobre a vida dos familiares. Deus, traga salvação para essa casa. Deus, traga presença do Espírito Santo para todas essas famílias. Deus, traga salvação onde há necessidade de salvação. Deus, e que em nome de Jesus, o império das trevas já está destruído por causa de Cristo. E nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos que o Teu sangue tem poder para fazer todas as coisas. O Teu sangue é que nos protege de todo mal. Deus, então passa sobre nós o Teu sangue. Em nome de Jesus nos proteja. Mas em nome de Jesus, o principal, nos deixe em alerta, Pai. Nos deixa atentos, Senhor, que nós não venhamos ser desaprovados, Pai, por Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando o Teu nome. Muito obrigada pela nossa vida, porque nós podemos respirar, pela nossa saúde. Deus, então, invada
a casa dessas pessoas com a tua presença, com paz. Em nome de Jesus, que essa semana, Deus, seja uma semana que essas pessoas e que eu também vamos caminhar no sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tá? Abençoe todo mundo que tá aqui. E eu vou deixar essa live salva, tá? Quem não ouviu, depois vocês escutem com carinho. Eu sei que o Espírito Santo vai revelar coisas novas no coração de vocês, tá? Boa noite, boa semana. Que Deus abençoe, prospere. Onde que você colocar as suas mãos. Em nome de Jesus, tá? Eu vou finalizar. E essa vai dar certo, se Deus quiser. Vou deixar lá no feed, tá? Pra quem entrou agora, eu vou deixar salva, tá, galera? Eu li Lucas 22, 31, 32, onde que Jesus fala com Pedro que Satanás queria peneirá-lo, tá? Deus abençoe vocês. Um beijo. Boa noite. Tentando fechar aqui.